que ter sorte também, né? Tem que estar com energia boa. Hoje nós não estávamos no nosso dia de mais inspiração. Ganhar os 3 pontos equivale. Nós merecíamos ter vencido. Quer acompanhar a entrevista por completo? Fique no vídeo até o final. Antes disso, vá aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Compartilhe. Agora juntos a gente acompanha toda a coletiva. Hoje nós não estávamos no nosso dia de mais inspiração, né? De fluidez no jogo. Mas é uma vitória que premia trabalho, assim, uma coisa que eu cobro muito para o nosso grupo de trabalho. A gente, assim, futebol não é esporte de merecimento, mas a gente fazer por merecer, ter esse sentimento de pertencimento. O clube está fazendo tudo muito direitinho, pagando em dia, premiações em dia, estrutura em dia. Cada dia que passa aparece algo novo no clube e Deus vai abençoando. Às vezes, quando foge um pouquinho assim o nível de concentração no trabalho, é em cima disso que a gente se cobra muito para poder dormir com a consciência tranquila, né? Para um dia como hoje, que a gente encontrou mais dificuldade, sair um gol dessa maneira, né? Vitória soberana. Às vezes a gente joga muito bem, não consegue vencer e é contestado em cima disso. Tem que ganhar os 3 pontos, equivale. Luizinho, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, como você mesmo disse, vitória na raça. Vila Nova que não conseguiu encaixar muito bem ali tecnicamente, porém na vontade se sobressaiu e acabou vencendo o jogo. É importante também ter umas vitórias dessa forma, né? Claro, com certeza, assim, eu acabo de falar com relação, assim, quem trabalha, tem dado, quem trabalha, Deus ajuda, não que o CRB não está trabalhando, estou falando do nosso momento, né? Nós clareamos, quando for olhar com calma, nós clareamos muitas boas ações por diversas vezes, sobretudo do meio do primeiro tempo ao final, só que a gente não estava com inspiração para terminar a jogada. Talvez quando era para driblar, tocávamos, quando era para tocar, driblávamos, ou quando era para finalizar, ter convicção para terminar a jogada. Clareou-se assim algumas boas jogadas, quando a gente começou a se ajustar, a se alinhar melhor. A gente fez 3 trocas sem conseguir treinar, e a gente vai se ajustando dentro do próprio jogo. O adversário hoje jogou de uma forma diferente, que trouxe dificuldade. A nossa equipe, ela provoca uma superioridade quando o adversário marca com 4, eles baixavam com uma linha de 6 praticamente, porque quando a gente subia com 5, eles encaixavam 5 e ainda tinha uma sobra de um zagueiro, ficava mais ou menos um 6-2-2. Nós tínhamos superioridade na primeira fase de construção com os nossos 3 construtores, e os 2 estavam muito encaixados ali no Cris e no Arilson. Se você não tiver muito inspirado, para você ter esse 1 contra 1, muita mobilidade, você já está marcado. E na hora que a gente encontrou os espaços para definir as jogadas, para terminar a jogada, a gente estava meio que com um delayzinho para terminar essas jogadas. Nós encontramos muitos espaços. No final, agora, depois de fazer o gol, né, que eles se jogaram mais, nós tivemos ali 2, 3 oportunidades que nós poderíamos ter terminado para cá com 2-0, por exemplo. Jogada do João Lucas foi um contra-ataque muito bonito. Se tivesse sido o gol ali, teria sido um contra-ataque de Almanac. Mas enfim, trabalho bom tem que ter sorte também, né? Energia boa, sabe? Coisa conspirando a favor. Merecimento do clube, merecimento da diretoria, merecimento da comissão, merecimento dos jogadores e merecimento da torcida e do Oba. Temos que ter sorte também, né? Tem que estar com energia boa, conspirando a favor. Luizinho, boa noite. Pedro Henrique Cheninho da Rádio Bandeirantes. É claro que a vitória é fundamental, importante, independente da maneira que ela tenha vindo, mas você fazendo uma análise fria agora, depois desse resultado, você concorda que o Vila hoje foi um time que teve mais dificuldade de marcar em linha alta, o que aqui no Oba, todos os adversários, eles estão acostumados a ter uma pressão muito grande do Vila desde o início? Você concorda também que foi um time mais lento hoje do que o torcedor está acostumado? E se você concorda, fica um pouco de alerta agora também, porque os times que errarem menos, que estão lá na parte de cima, serão os que vão conquistar o acesso? Como eu falei, nós tivemos assim, tem desgaste também de viagem, não é questão de desculpa, estou falando de momento, né? Um jogo em cima do outro, você viaja para jogar, viaja para voltar, você tem 2 dias para recuperar os jogadores, 1 dia para fazer um treino muito curtinho, e nós tivemos assim 2 baixas de imediato, de última hora, e aí às vezes tem pouco tempo para ajustar, e você vai ajustando dentro do próprio jogo. Mas nós somos pagos para isso. Eu estou à frente para encontrar saídas, às vezes com muito pouco tempo, e para fazer muita coisa e dar resultado. Sim, nós tivemos hoje um pouquinho mais de
né, essa nossa essência de uma pressão muito forte. Quando nós conseguimos, a gente não conseguiu terminar rápido a jogada. Por exemplo, eu acredito que se o Henrique Almeida tivesse feito aquele gol, talvez o VAR validaria que ele roubou limpo a jogada. Nós tivemos alguns lampejos dessa nossa pressão, só que a gente não conseguiu terminar com lucidez a jogada. Eu acho que não foi só a questão da intensidade da pressão, um pouquinho mais de inspiração para aproveitar os momentos. Porque se de repente sair 2 gols rapidinho ali, né? Por exemplo, teve aquela do Henrique, teve aquela bola da pequena área que demorou um pouquinho para dar um passo para trás, tinha muita gente livre. Se sair 2 gols ali, talvez a gente estava falando de uma outra maneira, né? Mas assim, de uma maneira geral, eu concordo com muita coisa que você falou. Mas aí, como eu falei, a nossa equipe tá todo mundo, eu disse assim, no dia difícil a gente tem que encontrar diversas maneiras, as mexidas, todo mundo que entrou deu a vida, contribuiu, vitória do grupo, jogadores jovens entrando para contribuir, jogadores novos chegando, né? Então é isso, a gente tentando também fazer alguns ajustes, né, de uma maneira diferente dentro do próprio jogo. Mas ficamos muito felizes com a vitória, nós merecíamos ter vencido. Eu acho que de uma forma geral, sem desmerecer o adversário, que tem muita qualidade técnica e individual, tem um grande treinador, um clube também que está bastante estruturado. Eu acho que de uma forma geral o adversário também não nos causou muitos danos. Talvez nós sentimos falta das nossas ações de mais intensidade, mais agressividade, né? Sem desmerecer o adversário, volto a falar, um adversário que tem muita qualidade, sobretudo individual, mas também assim não nos criou tantos danos. Eu acho que faltou mais ações que remetem os nossos melhores dias aqui dentro, né? Mas nós tivemos bons momentos que poderia ter sido um placar até um pouco mais convincente. Mesmo assim, internamente eu não ia fazer uma leitura diferente, né? Estou tentando enxergar a coisa da maneira mais clara possível. Boa noite, Luizinho. O Vila Nova abre a rodada muito bem, né? Com vitória, já ultrapassa o Santos, já pula para a 3ª colocação. Nesse momento em que tem muitos confrontos diretos, nesse momento em que o Vila enfrenta adversários duros, também é importante abrir a rodada e começar a jogar mais pressão para o lado de lá? Hoje, assim, nós não saberemos com quantos pontos permanecerá na Série B, mas eu acho que a gente atingiu essa média hoje, faltando 13 rodadas, e agora sim, a gente continuar trabalhando, sonhando, persistindo, pelejando, continuar como a gente está fazendo internamente, semana a semana, jogo a jogo, né, tentando livrar qualquer tipo de ansiedade, porque agora sim começa a entrar numa reta final, são muitas finalíssimas, temos que cuidar da nossa mentalidade, da nossa cabeça, né, fazer de conta que esses 3 pontos de agora são os mesmos 3 pontos de trás, né, cuidar muito dessa questão emocional, mental. Ninguém vai conseguir vencer todos os jogos até o final e não pode, aquilo que eu falei, assim, eu fiquei muito feliz pela vitória porque a gente deu uma tropeçada no último jogo e já voltamos a vencer. No trecho dos últimos 5 jogos nós vencemos 4, né? Mirassol, Novo Horizontino, Santos titubearam 1 ou 2 rodadas, Novo Horizontino venceu, Mirassol venceu, então nós precisávamos vencer, porque a briga ela é acirradíssima, tem muita gente grande atrás da gente tentando estar no nosso lugar. Persistir, continuar, ajustar. O jogo de hoje fica uma lição que dentro de casa nós temos que cuidar muito da nossa mentalidade, que se a gente não entrar com o nosso nível de intensidade alta, é o dia que a gente vai sofrer mais. Porém, tem também o desgaste das viagens de um jogo e do outro em sequência, que são seres humanos, né? Mas enfim, graças a Deus nós teremos agora 10 dias para a gente fazer um ajuste de recuperação e de treinabilidade novamente, para que no próximo jogo a gente possa estar mais potente de novo, né? Foram 3 dias assim que eu precisei, claro, a gente trabalha de manhã e tarde de noite, mas foram 3 dias que sugou muito, né, a nossa energia com relação à tomada de decisão, devido às surpresas que nós tivemos de última hora com o Érico, com o Todinho. Foi tudo muito de última hora e a gente já precisou rapidamente, né, tomar decisões para entrar dentro de campo e vencer o jogo, né? Para isso nós temos um grupo que está extremamente focado e todo mundo contribuindo nos minutos que tem jogado. Luizinho, boa noite. Ali no primeiro tempo, deu a impressão de que o Vila teve um pouco de dificuldade para criar as jogadas. Você falou aí da ausência do Todinho, do Davis. Eu queria citar a ausência do Igor Henrique. Se na sua visão, hoje ele fez falta por ser um jogador mais ofensivo do que os outros volantes que o Vila tem no elenco, né? O Arilson, o João Vitor e o Cristiano têm uma característica mais defensiva. E se hoje essa figura do camisa 10, você sem o Naninho que está se recuperando, essa figura do camisa 10 é o que está faltando hoje no elenco para você? Só para retificar, para que eu não seja mal interpretado, na verdade,
Vou falar das dificuldades do jogo. Quando eu citei o caso do Eric e do Todinho, não é lamentando a ausência deles, porque a gente favorece não, a gente foca em quem vai entrar, energia total em quem vai entrar. Falando da dificuldade de um tempo de um jogo para outro, e às vezes no terceiro dia ainda tem jogador em recuperação, ainda sendo avaliado pelo DM, pela fisiologia, e de repente a gente recebe notícia que esse jogador está numa iminência, né, de uma provável lesão, e a gente já tem que se reorganizar para o jogo, às vezes sem conseguir treinar, né, às vezes só no vídeo numa pré-eleção. Eu não acredito a isso, assim, eu acredito mais a forma do adversário nos marcar. Volto a frisar, o CRB ele marca com encaixe de marcação, só para ficar bem claro. Na nossa construção com 3, com o João Vitor, com o Ralf, com o Gêmeos, eles marcavam com 2, com centroavante e com outro atacante. Os 2 volantes deles, eles encaixavam nos nossos 2 volantes que estavam construindo por dentro, desse 3-2, que era o Arilson e o Cris. E a nossa linha de 5, quando nós tínhamos a bola, era marcado por 6 jogadores deles. Ou seja, tinha um encaixado em Elias, um no Denis, 2, né, um encaixado no Henrique e o outro fazendo uma sobra, tinha um encaixado no Alisson e o outro no Juan. E aí essa marcação individual precisava que a gente tivesse mais fluidez, mais troca de corredor, né, tivesse mais intensidade de movimentos para quebrar essa marcação individual. Talvez o jogo entre linhas que a gente consegue agredir para fazer superioridade numérica talvez tenha trazido mais dificuldade. A única equipe que está marcando assim até agora na competição é o CRB. Talvez essa forma deles marcar, de por exemplo, se estivesse no 4-4-2, né? Quando nós furássemos essa linha de 4 média, nós tínhamos 5 contra 4, por exemplo, né? A gente estava sempre em inferioridade no ataque, porque eles baixavam o zagueiro para fazer uma cobertura. A nossa superioridade era na construção com 3. Então talvez não a ausência de atleta nosso, mas a forma do CRB marcar trouxe mais dificuldades para a gente. E a gente precisa reconhecer isso, e a gente foi tentando fazer esses ajustes dentro do jogo. Falei, se tiver com preguiça com o time que está marcando individual, já está marcado. O jogo não vai fluir, não vai ter fluidez. A gente não vai conseguir gerar desmarques, né, e atacar espaço. Então eu acredito mais a forma do CRB marcar do que a ausência dos nossos jogadores, a dificuldade de hoje. Luizinho, você recentemente trabalhou no futebol de Santa Catarina, mais precisamente no Brusque, né? E está na iminência de o Brusque voltar a jogar em casa no gramado sintético, né? Já que está passando por reformas. Mas também parece que tem mais 3 opções, se eu não estiver errado: Itajaí, Florianópolis e Joinville. Onde você preferia enfrentar o Brusque nesses estádios que eu citei, e se for no sintético, como você pretende trabalhar? Olha, foram, na verdade, 2 anos, né? Um clube que tem uma gratidão enorme, que proporcionou, né, a sequência da nossa carreira. Foram 2 finais de campeonato catarinense, uma final de Recopa, uma final de campeonato brasileiro, 2 finais seguidas do campeonato catarinense, e fico muito feliz por isso, porque é um campeonato extremamente difícil, né? Premia-se muita regularidade de um trabalho. No trabalho que nós realizamos lá no ano passado, foi a primeira equipe que subiu no mata-mata assim, com 4 vitórias. Nós batemos muitos recordes no ano passado lá no acesso. Então, assim, é um clube que eu tenho uma gratidão enorme. Conheço bastante coisa de lá. O clube vem enfrentando a dificuldade de só jogar fora de casa, né, a temporada toda. Esse ano mesmo, quando estava à frente, a final do Campeonato Catarinense, foram todos os jogos fora de casa, exatamente todos os jogos. Copa do Brasil, que avançou de fase também, foram todos os jogos fora de casa, né? O clube tem sofrido com isso. Foge o controle, não tem o que escolher, nós só temos que estar atento para, assim que for definido o local, a gente se preparar, porque todos os lugares que você citou têm características diferentes. Sintético é uma característica, o campo de Itajaí é um campo muito ruim, para não dizer péssimo. Itajaí é uma cidade linda, Santa Catarina é um estado maravilhoso de se viver, Brusque nem se fala, mas infelizmente a praça que se joga lá realmente não é digna de jogar uma Série B. Então a gente também tem que se preparar para, se for para lá, né, tentar encontrar meios de conseguir competir, e aí se for para outra é uma outra característica, que aí sim é um campo muito bom, né, um dos melhores campos da divisão, ou seja, temos 3 cenários diferentes. Você que ficou até o final, a gente agradece demais da conta. O espaço está aberto aqui embaixo no chat para você opinar. Fale à vontade sobre a entrevista do técnico Luizinho Lopes. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal no YouTube, a Aparecida TV Web, se inscreva. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Até a próxima.